Salve, salve, nação corintiana, salve, salve, fiel, tudo bem com vocês? Meus amigos, plantão do Mercado da Bola aqui no canal Sangue de Raça, hein? Atenção, estamos com um plantão para falar o que está acontecendo com o nosso Coringão. Já chegou até aqui? Muito obrigado, seja bem-vindo, meu nome é Idário e a partir de agora eu atualizo você das notícias do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe nossos conteúdos para que você esteja sempre a par do que está acontecendo com o nosso timão, sem enrolação, sem mais delongas, é aqui no canal Sangue de Raça. Bom, já deixou o like, se inscreveu? Muito obrigado. Vamos lá para o plantão do Mercado da Bola que está alucinado. São as últimas informações aí, informações importantíssimas, tá? Para que você possa estar antenado do que está acontecendo com notícias realmente que são verdadeiras. Bom, plantão no Mercado da Bola, temos aí para falar para você sobre Mateuzinho, Pedro Raul, Luiz Henrique, vamos falar também sobre Igor Jesus, sobre Michael, sobre a tia Leila, tem um monte de coisa para se falar a partir de agora, tá bom? Bom, antes de começar o plantão do Mercado da Bola, eu quero falar para você, a tia Leila sentiu, né? A tia Leila aí, ela, agora há pouco, na sua entrevista coletiva, que acabou anunciando aí a renovação contratual do técnico, né, Abel Ferreira até o final de 2025, foi perguntada, né, sobre a VaideBet e ela praticamente, né, chamou com todas as letras aí da VaideBet de mentirosa, né? Cabe agora à direção corintiana e também aos executivos da empresa VaideBet provar e também meter um processo aí, porque isso é uma fala totalmente, digamos aí, ela não tem nada a ver com isso, tá? Ela não tem nada a ver com isso. Disse que ela gostaria de ver os números, porque ela sabe que o Corinthians está pagando, que a VaideBet está pagando sim o maior aí, patrocínio do Brasil, 120 milhões, ao todo 370 milhões de reais ao longo de 3 anos. E ela já tinha sido ido ano passado, quando o ex-presidente William Monteiro Alves acabou dizendo que o Corinthians tinha chegado a 123 milhões ao todo na camiseta. Ela falou que se o Duílio provasse que ela, se chegasse essa camiseta, ela cobria a oferta e ficou por isso mesmo. E agora ela sentiu. Mais uma vez ela sentiu aí e digamos que cabe agora à diretoria corintiana, através do seu presidente, né, através do seu corpo jurídico, com o doutor Yunque Lee, também com a VaideBet, mostrar, né, ter sim como mostrar aí esse patrocínio e também esse contrato para calar a boca aí dessa mulher, né, dessa mulher aí que infelizmente aí tem deixado muito a imprensa aí falar o que quiser do Corinthians. Então, vocês provem, né? Provem, mostrem por A mais B que realmente esse patrocínio existe e que realmente o Corinthians aí tem 120 milhões. Mas a gente sabe que a dorzinha de cotovelo é muito grande, né? Através da senhora Leila Pereira. Então, pode chorar na cama, que é lugar quente, tá? Que é lugar quente. E olha, é isso, né? Vamos falar sobre o Mercado da Bola, que é interessante, que você quer saber a partir de agora, tá? Para quem viu ontem, né, o Corinthians anunciou aí, digamos aí, a contratação de Mateuzinho. Quem é Mateuzinho, Idário? Bom, Mateuzinho, você sabe que é um lateral direito formado no Ninho do Urubu, formado na Gávea, e ele vem por empréstimo ao Corinthians, tá? Por empréstimo aí de 1 ano até o final de 2024. Então, ele fica aqui no Corinthians até o final de 2024. Bom, o Mateuzinho tem 23 anos, tem 152 jogos com a camisa do Flamengo e tem 4 gols marcados, mas perdeu espaço aí
no fim da temporada passada. Ele perdeu espaço, até o Flamengo contratou o Varela, se não me engano é uruguaio, né? Uruguaio, Varela, ele perdeu muito espaço, e aí o Corinthians meio que já estava de olho, né? Através do Cifute com o Mateuzinho. O Mateuzinho também tinha recebido uma proposta aí muito boa do Bragantino, só que o garoto não quis ir jogar no Bragantino. Até o Bragantino tinha feito uma proposta muito grande, cerca de 27 milhões de reais, para a contratação em definitivo do Mateuzinho. O Mateuzinho falou, não, olha, não me interessa jogar no Bragantino. Ele tem rodado aí nas redes sociais também, ele é de Londrina, no norte do Paraná, ele é torcedor corintiano, então ele juntou o útil ao agradável, né? Ele quer jogar no Corinthians e vem para ser aí a sombra do Fagner, né? Vem para ser a sombra do Fagner. Bom, ele já não treinou com a equipe do Flamengo, já se despediu do Flamengo, não vai seguir com a delegação rubro-negra a Manaus e depois para a pré-temporada que eles estão fazendo, e ele já está em São Paulo para os exames médicos, tá? Os exames cardiológicos, exames físicos, e será anunciado aí como novo jogador do Corinthians. Tem meio que dividido parte da torcida. Muitos torcedores não gostam da contratação de Mateuzinho, muitos torcedores não acham que o Mateuzinho irá dar certo com a camisa corintiana. Ele tem a missão de, nos últimos 10 anos, em que Fagner está com a camisa corintiana, lembrando que Fagner chegou ao Corinthians em 2014, então são a 10ª temporada aí de Fagner com a camisa corintiana. E Fagner nunca teve um lateral direito à altura para brigar aí pela titularidade. Teve até um certo tempo aí o Edilson, né? O Edilson Cachaça, como vocês, Barriga de Cadela, como alguns de nossos torcedores assim o chamam. Mas de lá para cá, o Corinthians não teve um lateral direito de respeito para brigar aí com o Fagner. Fagner está no último ano de contrato, então é uma forma, sim, de um lateral mais novo, um lateral que chegue para brigar pela titularidade e tire o Fagner da zona de conforto. Que Fagner é um grande lateral, isso sem dúvida, a gente sabe. Disputou a Copa do Mundo em 2018, é um dos maiores laterais hoje no Brasil, mas parece que ele perdeu a fome, não de comer, né, pelo jeito, mas perdeu a fome de jogar no Corinthians. Então é uma forma, assim, da diretoria meio que colocar aí o Fagner para tirar do zona de conforto. Bom, o Mateuzinho vem com empréstimo sem o passe fixado, tá? Sem o passe fixado. Aí o Corinthians, se quiser comprá-lo no final da temporada, deverá conversar com o Flamengo e aí será uma nova negociação, tá? Porque foi, eu falei aqui no meu canal que o Corinthians estava atrás de um lateral direito brasileiro, para que possa deixar aí uma vaga, né? Uma vaga aí para estrangeiro para o ataque. Então, o lateral Mateuzinho, de 23 anos, viu com bons olhos o empréstimo ao Corinthians. Como eu disse aqui, ele é do norte do Paraná, de Londrina, e todo mundo sabe que no norte do Paraná é muito corintiano, tem muito torcedor corintiano, e ele é torcedor corintiano, sim. Então, é uma forma também de o cara atuar pela camisa corintiana. Quero saber de você aí, meu amigo, minha amiga, o que você achou dessa contratação de Mateuzinho. Olha, se a gente for olhar o que a gente tinha na defesa em 2023 e o que a gente tem na defesa em 2024, nós tivemos sim uma melhora. Tá? Nós tivemos uma melhora muito grande, eu diria para vocês. Bom, a gente pode olhar, os dois goleiros permaneceram, Cássio e Carlos Miguel, dois grandes goleiros. A lateral direita, nós não tínhamos um lateral direito para a reserva do Fagner. Nós temos Rafael Ramos, que nunca provou, né, o que veio, e o Léo Maná, que ainda está muito cru e ainda eu acho que não é o cara para substituir o Fagner. Então você tinha uma lacuna na lateral direita. Então aí foi preenchida com o Mateuzinho. Os zagueiros saíram, o Gil, saiu também o Bruno Mendes, foi contratado, o Félix Torres, foi contratado também, o Gustavo Henrique, dois
zagueiros de porte, 2 zagueiros de altura. Na lateral esquerda, nós tínhamos Fábio Santos e Matheus Bidu. Foram contratados o Hugo e e o Diego Palacios. Então, 2 também laterais esquerdos que a gente não tinha. Então, se a gente olhar com carinho, né, ainda teve a contratação em definitivo do Lucas Veríssimo. Então, a gente se olhar um pouquinho para esse prisma, o Corinthians, sim, reforçou o nosso setor mais carente, que era realmente a zaga. E o Corinthians, o ano passado, teve muito problema com a zaga. Fazia muitos gols, né? Lembro do 4x4 contra o Grêmio, do 3x3 contra o Fluminense. O Corinthians conseguia fazer gols, mas tomava muitos gols por falha defensiva. Então, a vinda do Mateuzinho aí pode ajudar muito essa briga por titularidade e briga também para que a gente possa aí ter um elenco que não, né, esteja aí à altura de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético, mas que possa aí brigar, né, e trazer o torcedor corintiano junto a ele. Né? Então a gente vai ver aí o que vai acontecer nos próximos meses aí. Bom, Pedro Raul. Vamos falar sobre Pedro Raul. Se você também aí já foi bombardeado aí também por Pedro Raul, deve ser anunciado aí nas próximas horas, tá? Vamos lá explicar por que Pedro Raul. Corinthians está trazendo aí um centroavante. Tentou aí diversos nomes, Gabigol, tentou Borré, tentou também o camaronês Aboubakar, tentou vários e não conseguiu. Inácio Ramírez. Só que o tempo está correndo contra o relógio, então precisa trazer um centroavante. Bom, vamos falar sobre Pedro Raul, tá? O Pedro Raul, ele vem sem custos, tá? Então, tudo isso que está sendo feito agora é sem custo. Então, ele vem por empréstimo de 1 ano, sem obrigação de compra. A mesma coisa de Mateuzinho. Então, se der certo, legal. Aí conversa no final do ano para ver se compra ou não. O Toluca contratou o Pedro Raul junto ao Vasco por 5 milhões de dólares. Tá? Então, se por um acaso ele der certo aqui, aí pode aí depois conversar e chegar numa denominação comum, tá? Então, ele vem sem custos, vem essa obrigação de compra, tá? Agora, por que o Pedro Raul e o Yuri Alberto, né? Então, um jogador com características totalmente diferentes do Yuri Alberto. O Yuri Alberto é aquele cara que sai um pouco mais da área, faz um facão, e o Pedro Raul é um jogador mais de área. Ele é alto, né? É um jogador bem alto, cabeceador. Começou muito bem no Atlético Goianiense, depois foi para o Botafogo. Do Botafogo ele acabou saindo e voltando ao Brasil depois para jogar no Goiás. E lá no Goiás ele foi muito bem. Tanto que fez 26 gols na temporada, 19 somente no Campeonato Brasileiro. E de lá ele foi para o Vasco. No Vasco, todo mundo sabe, teve uma passagem conturbada e acabou saindo para o Toluca do México. Ele foi vice-artilheiro lá, jogando na equipe do Goiás em 2022. Bom, e aí por que eu acredito que muitos torcedores estão descontentes com a contratação aí do Pedro Raul? Por causa dessa expectativa que foi criada. Foi criada uma expectativa muito grande quanto aos nomes que foram lançados. Então, o torcedor que está aqui no meu canal, o torcedor que está nas redes sociais, sonhou com o Gabigol, sonhou com o Borré, sonhou com o Aboubakar, né? Sonhou com o Inácio Ramírez. E o nome Pedro Raul não é um nome muito badalado, é um nome que cria esperanças no torcedor corintiano, mas que pode dar certo. E toda a contratação é aposta, tá? Toda contratação é aposta. Então, da mesma forma que a gente pode falar para vocês que Borré, se viesse ao Corinthians, poderia ser um baita de um jogador, também poderia ser um pé de rato, né? Então, o que a gente espera é que o Pedro Raul esteja aqui e possa colocar uma sombra ao Yuri Alberto, pode também mudar o estilo de jogo do Corinthians. Então, o Corinthians hoje joga de uma maneira, com o Pedro Raul pode jogar de uma outra maneira, mais centralizado, mais, por exemplo, em jogos que precisa fazer gols, alçar a bola na área.
A gente está mudando também a estatura da nossa equipe. Então, Félix Torres é alto, Gustavo Henrique é alto, Lucas Veríssimo é alto, também o Pedro Raul é muito alto. Então, você dá essa característica também que o Corinthians não tem. Aí você me fala também assim, Idali, mas o Cifute tá de brincadeira, o Cifute... Cara, assim, eu sei que você, e eu também gostaria, que o Corinthians tivesse contratado vários jogadores de renome. Mas um detalhezinho prejudicou tudo. Foi a não venda, na verdade, a não venda do Gabriel Moscardo. Então, o nosso presidente contava com essa grana para fazer essas contratações. Então, por isso que o Corinthians fez uma proposta ao Caio Alexandre, estava na frente do Caio Alexandre, mas aí o Bahia chegou com um montante um pouquinho maior, né? E o Corinthians teve que se retirar, porque não tinha como cobrir a oferta. Infelizmente, não tinha como cobrir a oferta. Então, foi assim que aconteceu em várias situações. Então, infelizmente, tá? Não fazendo aqui o advogado do Augusto Melo, que ele não precisa disso, mas eu entendo que essa grana do Moscardo, que entraria, não vai entrar mais, porque está ainda muito, sabe, se vai para lá, se não vai para lá, como que vai ser feito. Então, tem realmente aí uma dificuldade. Agora, só que a gente vai voltar ao tempo também e vamos lembrar no final de 2022, quando o Pedro Raul era o artilheiro da equipe do Goiás e muitos de nós torcedores corintianos o queriam no Corinthians. Então, a gente ficou com esse gosto, né, de tê-lo visto lá no Vasco e não ter ido bem. Mas vamos lembrar que o Vasco também não é parâmetro para nada. O Vasco não é parâmetro para nada. Mas lá no México ele não está indo muito bem também. Muitas vezes não se adapta também ao futebol. Então, eu acho interessante, tá? Dentro do que está sendo cogitado aí é interessante e pode ser, sim, uma contratação aí que pode dar um alento, né? Colocar um pouquinho mais de pilha no Yuri Alberto, colocar também uma outra forma de se jogar. Então, a gente tem que dar realmente aí essa cara a tapa, tá? Mas Pedro Raul está muito próximo aí de ser anunciado como novo jogador do Corinthians, está avançado, tá? Nas próximas horas aí, o Toluca já aceitou toda a proposta do corintiana, e aí nós teremos aí um jogador que chega aí para brigar por titularidade ou ser reserva aí do senhor Yuri Alberto, tá? Bom, e aí, além dele, vem mais atacante? Sim, vem mais um atacante, porque não pararia somente do centroavante. Então, o que foi prometido está sendo cumprido. Com uma certa demora? Sim, com uma certa demora, como eu falei para vocês. Então, foi contratado 2 zagueiros, legal, 2 zagueiros foi contratado. Foi contratado 2 laterais esquerdos, legal, não tínhamos. Foi contratado um lateral direito, reserva, não tinha. Foi colocado aí o Lucas Veríssimo de forma definitiva, o Maicon, renovado o contrato do Maicon por mais uma temporada. Então você tem esses dois jogadores que já estavam no elenco. Você contratou um meia, o meia atacante foi o Rodrigo Garro, um volante, né, que foi o Ranieri. E agora precisa olhar para o ataque. Então aí tem a provável contratação aí do Pedro Raul, mas precisa também trazer um ponta, tá? E aí eu vou falar algumas informações de bastidores para vocês, tá? Bom, primeira coisa, tem muita coisa acontecendo, muita gente falando besteiras, tá? Vamos falar sobre Luiz Henrique lá da equipe do Betis, tá? É sim um sonho da gestão, é sim o sonho, né, do Corinthians contratá-lo. Inclusive, o Luiz Henrique já tem a proposta na mão. Só que o Betis, o que acontece? O Betis, ele está querendo vender e não está querendo emprestar. E quando eles querem empréstimo, para depois compra obrigatória. E aí chegou o Flamengo lá com o Marcos Braz, com o Spindel, né? Só que o garoto, Luiz Henrique, ele é tricolor de coração. Ele é um jogador que começou na base de Xerém,
lá do Fluminense, e ele já disse que o Flamengo ele não vai. E o Marcos Braz e o Spindel estavam tentando fazer a cabeça do jogador, olha, vem pro Flamengo. E ele também, ele falou assim, eu vou pro Flamengo, tá, mas eu vou ficar atrás de Bruno Henrique, de Everton Cebolinha, de Luiz Araújo. Então, o jogador também ele pensa, né, nessa variável. E aí o Corinthians surge para ele como uma proposta muito boa de vir para cá. Mas hoje, que estava avançado, voltou a estaca zero, tá? Acabou voltando a estaca zero. Então, o Luiz Henrique, que a gente falou que o Corinthians estava sozinho, o Flamengo entrou na jogada, o Flamengo quis sim, mas o próprio jogador não quer jogar no Flamengo, por ser fluminense de infância, por ter começado a base Xerém, ele não quer, tá? Então, pode acontecer ainda? Lógico que pode acontecer ainda. O Corinthians está, sim, atrás desse atacante. Agora, surgiram outros nomes aí, tá? Por exemplo, o Igor Jesus. Cara, quem é Igor Jesus, né? Ele começou lá no Coritiba, estava atuando lá na Arábia, né? Lá nos países árabes. E ontem, né? Através de uma live do canal Identidade Corintiana, o nome dele foi ventilado, tá? Ele foi consultado, ele realmente foi consultado, e só que não andou, tá? Não andou. E aí, hoje, tá? Hoje se olha mais para o Pedro Raul do que o Igor Jesus, tá? Então, nesse caso, o Igor Jesus ficou muito para trás, tá? Ficou muito para trás. Tem um outro jogador com o nome do Luiz Henrique também, que atuou pela equipe do Botafogo. E hoje ele está com o nome, está lá no Olympique de Marselha, que é do John Textor, tá? Tá lá no John Textor. Só que o que acontece? É mais difícil também, tá? Seria um pouquinho mais difícil também. Então, quando está olhando aí, de uma forma ampla, tem o Luiz Henrique do Betis, tem o Luiz Henrique do Olympique, e toda a nossa janela acaba também se falando do Michael. Inclusive o Samir Carvalho aí do canal Café do Setorista sempre fala do Corinthians buscar o Michael. E o Michael é sonho corintiano desde que ele atuava lá em 2019 pela equipe do Goiás, né? Ele acabou indo para o Flamengo, foi campeão pelo Flamengo, depois foi vendido ao Al Hilal, onde está até o momento, tá? Só que ele seria um plano C, um plano D, mais ou menos, porque se olha primeiro para o Luiz Henrique, depois se olha para outros jogadores. E o Michael, tá? O Michael aí, o Corinthians tentaria aí fazer uma proposta pelo valor dele de cerca de 8 milhões de euros. Tá? 8 milhões de euros. O Al Hilal liberaria aí o jogador, né? É o robozinho, como é conhecido o jogador do Al Hilal. Bom, então, mas precisa correr, tá? Precisa correr. Porque é a última semana. Essa é praticamente a última semana, porque o que acontece, tá? O que vai acontecer, eu vou explicar para você a partir de agora. As inscrições para o Campeonato Paulista vão até quando? Vão até dia 19 de janeiro. O Campeonato Paulista começa no dia 20 de janeiro. Então, até o dia 19 de janeiro, os clubes deverão enviar 2 listas, a lista A e a lista B. A lista A é composta por jogadores profissionais e a lista B por jogadores revelação da base, ou jogadores da base. Então, o Corinthians enviaria 26 nomes, então são 26 nomes da lista A e o resto da lista B. Então, nessa lista A, deverá ser composta por 3 goleiros, por exemplo. Né? Então, só que o que acontece? Esses jogadores da lista A deverão ter contrato ou estar regularizado até o dia 18 de janeiro. Então, precisa estar regularizado até 18 de janeiro. Nós estamos hoje no dia 16 de janeiro. Então, precisa correr contra o tempo. Por quê? Precisa estar tudo certo para assegurar essa vaga. Caso contrário, tá? Caso contrário, essa vaga só vai ser reaberta
a partir de quando começar as quartas de final do Campeonato Paulista. Então, teremos 12 jogos da fase única, e que é os grupos, grupos entre grupos, né? O Corinthians enfrenta os outros grupos, não pode enfrentar os seus representantes que estão lá nesse grupo, só os outros. E aí, né, terminando em primeiro ou segundo, define o está lá no grupo do Bragantino, vai ser difícil. Então, se o Corinthians terminar em primeiro, joga em casa contra o Bragantino, digamos assim, né? Eu acredito que vai dar o Bragantino. E se ficar em segundo, joga em Bragança Paulista contra o Bragantino. Então, precisa terminar em primeira colocação. E nessa fase, aí você pode trocar 4 jogadores. E aí sim, você... Olha, eu vou trocar, por exemplo, sei lá, um jogador, o Biro, tá? O Biro, eu vou trocar o Biro pelo cara que chegou, por exemplo. Tá bom? Então, é complicado. Outro ponto interessante é assim, se houver algum tipo de lesão grave, o clube pode também trocar, né, a inscrição do jogador. Tá? Então, isso acontece também. Tá? Então, isso pode acontecer também. Então, meus amigos, minhas amigas, meus amigos corintianos, minhas amigas corintianas, correndo contra o tempo. Tá? E aí você me fala assim, pô, por que não começou antes? Concordo com você. Por que não começou antes? Porque a diretoria anterior não ajudou. Porque a diretoria anterior já não fez, né, essa transição de uma forma mais adequada. Hoje nós estamos aí às vésperas do Campeonato Paulista. O Corinthians joga contra o Guarani domingo às 6 horas da noite, com transmissão pela Record. Record vai transmitir esse jogo, Corinthians e Guarani, na Neoquímica Arena. Tá? Ainda não com a capacidade completa, não ainda com a capacidade atualizada que o Augusto Melo tentou. Então, eu digo para vocês aí que o Corinthians precisa correr contra o tempo, precisa sim aí contratar os jogadores no máximo até amanhã, para que possam ser inscritos no dia 18 e aí ter um elenco, digamos, né, para disputar o Paulista. Sabemos aí que muita gente está descontente, sabemos que muita gente aí está torcendo o nariz, falando mal do Cifute, falando mal do Augusto Melo, falando mal das contratações, mas, galera, assim, eu concordo que a expectativa que a gente colocou, a expectativa que ele colocou foi muito alta, o sarrafo que ele colocou foi muito alto, então cria uma frustração. Eu sei que cria uma frustração. Só que eu penso de uma seguinte maneira: a partir do momento que contratou, está no Corinthians, eu vou apoiar. Tá? Eu sou nesse modo. Contratou, pôs de campo, eu vou apoiar. Está indo mal? Aí sim eu vou criticar. Mas eu não vou criticar a contratação, não vou criticar o jogador antes de vê-lo em campo. Eu cansei de ver jogadores que chegaram badalados e quando foram para campo não corresponderam. E eu vi jogadores que chegaram pequenos, sem nenhuma tipo de badalação e se transformaram em grandes jogadores. A gente pode aqui falar de Ralf, Paulinho, Chicão e assim por diante. Pode sim acontecer isso. Então, eu sei que muitos de nós aqui está muito chateado, muitos de nós aqui está muito tá muito bravo com o que está acontecendo, mas infelizmente é o que tem para hoje, tá? É complicado mesmo, não tem o que fazer. Mas é isso, tá? É isso aí, essas são as informações do canal Sangue de Raça, do plantão do mercado. Espero que você aí tenha gostado, tá, desse vídeo aqui. Hoje não é live, tá, galera? Hoje não é live aqui, hoje é vídeo. Amanhã também vai ser um vídeo, tá? Amanhã também tem um compromisso, não dá para ficar na live. Na quinta-feira, nós estaremos aí ao vivo, trocando ideia, conversando e vamos aí para o dia da inscrição do Campeonato Paulista e aí a gente vai trocar uma ideia, beleza? Muito obrigado a todos, valeu a você que deixou o like, você que se inscreveu aí. Não esqueça também de se tornar sócio do canal aqui, R$ 1,99 por mês, ajuda a gente aí e você tem muitos benefícios do canal Sangue de Raça. Então é isso, meus amigos, fiquem com Deus, um grande abraço do Hidário. É isso, tamo junto e vai Corinthians! Fui, até mais! Fiquem com Deus! Fui!